Fala aí, eu sou a Marisa, responde aí. E hoje nós vamos bater um papo sobre problemas de alto valor. Então vamos lá. O que é um problema de alto valor? É uma EDO, mais ou menos do jeito que a gente já viu, só que agora, ao invés de ter uma constante, a gente vai ter um lambda, que é uma constante, mas a gente não sabe o que? O valor dele. Então vamos pegar esse exemplo. Eu tenho uma derivada segunda mais lambda y igual a zero. E eu tenho duas condições, y de zero e o y em π é igual a zero. E o que eu quero descobrir? Para quais valores nós temos soluções e quais são essas soluções? Então vamos lá? Bom, vamos relembrar um pouquinho o que a gente já aprendeu de EDO até agora. Uma EDO de segundo grau, ela é dessa forma. E aí a gente conhece A, B e C, as constantes da nossa EDO. A gente pega para resolver a equação característica, em que a gente chega em A, R ao quadrado, mais B vezes R, mais C igual a zero. E aí a gente descobre o valor de delta, que é o nosso B ao quadrado menos 4AC. Sabendo o valor de delta, a gente tem alguns casos possíveis. Quais são eles? Bom, o primeiro caso, eu só transcrevi aqui a nossa equação característica, para a gente não esquecer. Então, o caso de delta maior que zero, o que isso significa? Significa que tem duas raízes reais e distintas. Ou seja, eu tenho uma raiz que é R1 e uma que é R2 e elas são diferentes. Beleza? Chegamos o quê? Numa solução geral para esse caso, em que é y de x igual a C1 é elevado a R1x mais C2 é elevado a R2x. Beleza. E quando o delta, ao invés de ser maior que zero, ele é igual a zero, o que acontece? Nesse caso, a gente tem uma raiz real dupla. Então, temos apenas um R, ao invés de ter R1 e R2. Nossa solução geral vai ficar C1 mais C2x, tudo isso multiplicado a elevado ao Rx. Tá, e o último caso, mas não menos importante, é quando o delta é menor do que zero. Nesse caso, já vai acontecer algo um pouquinho diferente, que as nossas raízes vão ser o quê? Raízes complexas, o que a gente chama de raízes conjugadas. Por que conjugadas? Porque eu vou ter um R1, que vai ser alfa mais beta i, e o R2 vai ter que ser alfa menos beta i. Isso quer dizer que isso é conjugada. E como vai ficar a nossa solução? Dessa forma. Ó, onde o alfa entra e onde o beta entra. Tá bom. Visto isso, o que isso vai nos ajudar num problema de... nosso problema em que, na verdade, a gente não sabe o delta. O problema de alto valor, a gente tem o quê? O lambda. Ora, vamos começar como a gente fez no outro. Equação característica é o quê? R ao quadrado mais meu lambda igual a zero. Daqui a gente pode tirar o nosso delta. Delta, se lembra que era o quê? B ao quadrado menos 4AC? Olha, B é zero no nosso caso. Então, ele vai ser menos 4 lambda. Beleza? Então, tá bom. E o nosso Rzinho aqui, a gente tira que é mais ou menos raiz de menos lambda. Ora, mas a gente não sabe quanto vale lambda. Como que eu vou saber se o meu delta é maior, igual ou menor que zero? Não sei. Vamos testar caso a caso? Então, vamos lá. No primeiro caso, que era aquele em que delta é maior do que zero, então o nosso delta, que é menos 4 lambda, tem que ser maior do que zero. Necessariamente, para ser maior do que zero, o nosso lambda tem que ser negativo, né? Para fazer o menos com menos e dar mais. Então, daqui a gente sabe que o lambda é menor que zero. E aí, a gente tem duas raízes, que vai ser R1, vai ser positivo, raiz de menos lambda, e R2, menos raiz de menos lambda. Tá bom? E aí, a gente chega na solução, naquela solução geral.
Lembra? Quando delta é maior que zero, y igual a C1 é elevado a R1, x, e mais C2 é elevado a R2x. Então, vamos completar aqui comigo? No nosso caso, R1 é raiz de menos lambda vezes x, e R2 é menos raiz de menos lambda, e aqui vezes x. Então, essa é a nossa solução geral. Tá bom, mas e agora? A gente já sabe isso, como que a gente trabalha com isso? A gente tem aquelas condições. Quais eram as nossas condições? O y de 0 e o y de π davam 0. Vamos substituir. A nossa expressão era essa que a gente encontrou. E aí, vamos botar para y de 0, eu vou fazer o quê? Vou botar zerozinho aqui no x. Então, vou ter C1 mais C2 igual a 0. Logo, meu C2 é igual a menos C1. E para y de π? Olha, substituir o x por π. E aí, a gente sabe que o C2 que está aqui é menos C1. Então, o que a gente pode botar? A gente pode dizer que esse y de π é igual a C1 em evidência, certo? É elevado a menos lambda π, menos, porque o C2 é menos C1, então vai ficar menos, é elevado a menos raiz de menos lambda e o πzinho aqui fora da raiz. Isso tudo tem que ser igual a zero. Agora vamos analisar uma coisa. O que está na raiz são números diferentes. É elevado a menos lambda π, desculpa, aqui faltou uma raiz. É elevado a menos raiz de menos lambda e o πzinho fora. E aqui é elevado a menos raiz de menos lambda. Então, um menos o outro não pode ser zero. Então, o que pode ser zero aqui? O nosso C1. Então, a gente chega aqui, C1 igual a zero. Se o C2 é menos C1, C2 igual a zero. Olha, chegamos na solução trivial, que é o nosso y de x igual a zero. Isso não ajuda a gente. Então, vamos pensar num outro caso, que não seja o delta maior que zero. Vamos para o delta igual a zero. Então, no segundo caso, nosso delta é igual a zero. Se menos 4 lambda é igual a zero, que é o nosso delta, isso implica nosso lambda igual a zero também. Então, a gente tem aqui, R é igual a mais ou menos raiz de menos lambda. Se lambda é zero, nosso R é o quê? Zero também. Olha, mas qual é a nossa solução quando o delta é igual a zero? Fica assim. Mas no nosso caso, o R é zero. Como vai ficar? Y de x igual a C1 de x, C1 mais C2 vezes x. Quando a gente põe as condições de contorno, as condições que eles deram, vai ficar. Substitui o x por zero. C1 igual a zero, certo? Porque 0 vezes C2 vai dar zero. Então, aqui a gente tira aqui C1 igual a zero. E aqui o x igual a π, vou botar C1 mais C2 vezes π igual a zero. Mas se o meu C1 é zero, eu vou ter que C2 vezes π é igual a zero. π não é zero, logo C2 igual a zero. O que a gente achou novamente? Solução trivial, que também não vai nos resolver. Sorte que a gente tem o quê? Mais uma possibilidade. Delta menor que zero. Então, para delta menor que zero, a gente tem que menos 4 lambda menor que zero. Então, nosso lambda tem que ser maior que zero. E aí, a gente vai ver quais são as nossas raízes. Então, o R vai ficar mais ou menos raiz de menos lambda. Como eu sei que o lambda é maior que zero, posso tirar essa raiz negativa como izinho. E aí a gente chega naquelas raízes complexas conjugadas, lembra? E aqui, para o nosso caso, o alfa, que é o inteiro, que é o real, vai ficar zero, e o beta, que é a parte imaginária, fica a raiz de lambda. Para o delta menor que zero, a gente tinha essa solução como sendo a solução geral. Então, para o nosso caso, vai ficar assim. Por quê? Tudo que tem o alfa zerou aqui. Então, o alfa não aparece. Novamente,
vamos usar botar o beta para a gente chegar na nossa solução e usar nossos casos de y de 0 e y de π. Então, vamos substituir esses valores. Botar aqui para a gente lembrar, y de 0 e y de π. Então, olha só. Quando eu ponho o x igual a 0, eu chego aqui. Cosseno de 0 e seno de 0 aqui, concorda? Cosseno de 0 é 1. Então, e o seno de 0 é 0. Concorda comigo que esse termo todo aqui vai embora? Porque se aqui está multiplicado por 0, ó, isso tudo vale 0. Então, C1 vai ficar igual a 0, porque aqui é C1 vezes 1 tem que dar 0. E agora, vamos substituir para π. No caso, eu já desconsiderei a primeira parte, porque a gente já sabe que C1 é 0. Então, C2 vezes seno de raiz de lambda vezes o π tem que dar 0. Olha, eu posso dizer que C2 é 0, mas a gente vai chegar ao quê? Na solução trivial de novo. Então, vamos dizer que o seno de raiz de lambda vezes π, que é igual a 0. Beleza? Então tá, mas quando que isso ocorre? Quando o seno de raiz de lambda vezes π é igual a 0, significa que raiz de lambda vezes π é um múltiplo de π. Então, o nosso n pode ir de 1, 2, 3, então, ou seja, no 180, no 360, em todos esses casos, a gente vai ter o seno igual a 0. Aí, o que a gente vai chegar a partir daqui? Se eu tenho raiz de π é igual a nπ, eu posso cortar o π, não posso? Cortei o π. Então, elevei ao quadrado, eu vou ter lambda igual a n ao quadrado, certo? E a gente vai chamar isso de lambda n. Ora, Marisa, mas por que você está chamando o lambda de lambda n agora? Porque, na verdade, o lambda não é um valor. O lambda é um conjunto de valores. Por quê? Para n igual a 1, meu lambda 1 vai ser 1. Para n igual a 2, lambda 2, 4. Então, ele não é apenas um valor, ele é um conjunto de valores, beleza? Aí, a gente vai fazer o que agora com isso? A gente vai voltar para a nossa expressão. Lembra que eu tinha que y de x era igual a C2 seno de lambda x? Seno de raiz de lambda vezes x? Bom, agora eu já sei que raiz de lambda é n ao quadrado. Então, quando eu substituir, eu vou chegar aqui. Y de n é igual a C2 seno de nx, beleza? Isso a gente chama de uma autofunção. Por que é uma autofunção? Porque ela é a função que está com os autovalores. Nosso lambda é nosso autovalor, tá bom? E aí, tem uma convenção que diz que quando a gente tem uma autofunção, a gente não precisa usar constante. A gente pode representá-la sem o C2. Por que isso? Qualquer múltiplo dessa função satisfaz a nossa EDO. Então, não tem por que a gente ficar colocando o nosso C2 aqui. E é isso. Esse vídeo te ajudou? Responde aí.